Eu pretendo melhorar um pouco o meu canal do YouTube, então para você que já está assistindo aqui no YouTube, você vai perceber algumas diferenças. Eu vou ter algumas playlists, né, que vão indicar exatamente o que, para facilitar a vida de vocês saberem exatamente onde ir. Quando vocês precisarem de algum vídeo que dê algum tipo de explicação, quando vocês precisarem, por exemplo, de uma frequência, eu vou falar sobre as frequências aqui mais tarde. Quando vocês quiserem ver, por exemplo, algum tipo de meditação, algum tipo de técnica de respiração. Vai ter também não só frequências, mas também algo que facilite, né, o período do sono, o sono reparador. E assim a gente vai crescendo esse canal do YouTube, que é um canal que tem tudo realmente para bombar, porque eu quero muito que as pessoas tenham acesso às informações que eu vou dar aqui. Então todas as lives que eu faço são lives que eu falo da teoria e são lives que eu falo também da técnica, da prática. Toda quinta-feira eu faço essa live aqui no Instagram. Essa live é sempre às 9 horas da manhã do Brasil e às 1 da tarde aqui em Portugal. Então é uma live nova, é uma live que eu tô testando também, é um horário bom para mim, mas é um horário também que eu consigo fazer a live, depois eu deixo ela gravada lá no YouTube e quem sabe também eu vou conseguir aumentar e melhorar um pouco o meu canal do YouTube, fazendo vídeos específicos para o YouTube, né, que formato é diferente, tudo diferente, mas assim, aqui eu consigo pelo menos fazer com que meu tempo renda ainda mais. Bom, vamos falar sobre o que é importante. Se você é uma pessoa que tem uma grande dificuldade em focar nas coisas, tem dificuldade justamente porque você acaba sendo movido pelas distrações, você tem pensamentos aleatórios toda vez que você senta para estudar, para ler alguma coisa ou para realizar alguma atividade, você precisa se organizar, tá? Hoje eu vim para falar de solução. Eu vou dar aqui algumas técnicas super importantes e até para vocês terem um pouco de consciência de como começa o foco, né? Como você realmente começa a ter disciplina por si. É claro que em paralelo a isso, né, muitas pessoas precisam realmente trabalhar o que está lá no subconsciente, no inconsciente. Porque muitas vezes você não consegue fazer algo, você procrastina muito algo que é importante para você, muito por conta do senso de merecimento, muito por conta da sua insegurança, também pela síndrome de impostor. Então, muitas vezes a gente não consegue realizar, não é só pela falta da vontade. Às vezes a pessoa tem muita vontade de fazer, não consegue por um processo de autossabotagem. E aí você precisa trabalhar isso sim em terapia, tá? Eu acredito muito que a psicoterapia vai ajudar demais pessoas que realmente não conseguem realizar. Por que não estão realizando? Será que é só um problema de atenção? Será que é só um problema de distrações? E é isso que eu quero que vocês realmente coloquem em prática para ver qual é a questão de vocês. Então, todas as dicas que eu vou dar aqui são dicas tiradas de livros, de estudos e que com certeza ajudaram muitas pessoas. Eu sempre indico isso dentro do consultório, né, dentro da clínica, e as pessoas vêm dando feedback, dizendo que realmente conseguiram focar mais, ter mais disciplina, conseguir realizar mais. E claro, né? Então, trabalhando ali o inconsciente, trabalhando a parte prática, você vai conseguir chegar onde você quer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, se você se sente realmente incapaz de conseguir sentar para fazer algum tipo de estudo, ou para uma leitura de um livro, ou simplesmente, né, toda vez que você tenta se concentrar, você escuta milhões de pensamentos vindo aleatoriamente na sua cabeça. Você não consegue realmente manter aquele foco, absorver o que você está estudando, absorver aquele conhecimento. Então, vamos começar primeiro pela organização, tá? Quando a gente tem um ambiente organizado, a gente também se organiza mentalmente.
Por isso a importância de estar num ambiente que esteja minimamente organizado e arrumado, asseado, porque quando você está no meio daquela confusão, você não consegue se concentrar. Então, o ambiente ele é super importante, tá? Se você tem um ambiente desorganizado, então aprenda que primeiro você precisa organizar ele. Organizar, deixar limpo, deixar mais clean possível, longe das distrações. E quais são as distrações? As distrações podem ser muitas, né? Tem gente que tem dificuldade de estudar, ou de ler, ou de fazer qualquer atividade no barulho. Então você precisa minimizar isso. Como eu vou minimizar se a minha casa é uma loucura e se tem barulho para tudo quanto é lado, tem uma obra do vizinho, eu tenho um vizinho de cima que não para de fazer barulho? Existem recursos para isso. Você pode, por exemplo, colocar um fone. Hoje em dia tem aqueles fones que não deixam passar nenhum tipo de barulho de fora. E você pode colocar. Inclusive, colocar uma frequência que nada mais é do que uma vibração, né, musical, que não tem letra, porque se tiver letra também pode distrair, que você pode colocar bem baixinho no seu ouvido, só para você ir realmente entrando naquela vibração e fazendo essa absorção mais rápida. Agora, por exemplo, eu coloquei uma frequência, tá baixinha aqui pra gente, mas é uma frequência para estudo, é para aumentar a criatividade, intuição, para melhor absorção. E todas essas frequências eu vou colocar no meu canal do YouTube. E sempre, porque eu sempre estou indicando, né, não só frequências, mas meditações, técnicas. E aí eu resolvi que eu vou colocar tudo no meu canal do YouTube para depois conseguir passar para as pessoas e assessorar nesse sentido, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a 4.5 Hz. Ela, se você colocar lá no YouTube, né, no pesquisar, é só colocar uma frequência para estudo, frequência para foco, que você vai ver lá uma playlist com todas as frequências que vocês, né, puderem conhecer. Às vezes são músicas diferentes, mas com a mesma frequência. A frequência funciona demais, tá? Inclusive, eu indico muito para as pessoas que têm dificuldade para dormir, porque ela pode colocar uma frequência baixinha e de repente ela entra, né, num grau de sono muito melhor, que ela consegue ter aquele sono reparador. Então isso já é maravilhoso. Como é que você tira as distrações? Primeiro, celular é uma grande distração. Concordam comigo? Celular, se você muitas vezes vai ver uma mensagem, você pode ficar meia hora, uma hora e nem perceber que o tempo passou. E mais do que isso, as pessoas elas precisam entender que as notificações do celular servem justamente para você ficar em contato com ele o tempo inteiro. Você gera uma ansiedade, você sente uma necessidade de ver que notificações foram essas, quem tá ali te chamando, quem tá ali mandando mensagem para você. Você acaba sentindo aquela vontade imensa de responder as mensagens, porque você que gera uma ansiedade, você acredita que você precisa responder aquilo naquela hora. Você acaba colocando um senso de urgência onde não existe. Eu falo e vou repetir sempre, tá? A primeira coisa que você precisa fazer para você ter a sua própria agenda, e a agenda faz parte da organização, é você obedecendo os seus horários e não os horários das outras pessoas. É muito importante que, se a pessoa mandar uma mensagem para você, ela tá esperando que você vai responder quando você puder responder, não naquele momento. E se for urgente e a pessoa quiser muito falar com você, ela vai te ligar. Então combine com as pessoas da sua casa que, se por acaso a pessoa mandou uma mensagem, é uma mensagem relativamente urgente, e você não pôde responder naquele momento, avise as pessoas da sua casa. Se for urgente, pode me ligar, mas precisa ser urgente. Se não é urgente, mande mensagem, eu vou responder quando eu puder. Para começar, isso é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, para que você mantenha a sua agenda organizada. E aí você vai colocar na sua agenda exatamente os horários que você vai poder ver as mensagens.
Porque vai ser no horário que você tem livre. Não vai ser no horário que você está trabalhando, no horário que você está fazendo alguma coisa importante por você, tá? Então, desliga as notificações do celular. O que a pessoa faz? A primeira coisa que a pessoa faz quando acorda, muitas vezes, antes mesmo de levantar, é pegar o celular. E aí pega o celular, olha o Instagram, ou então olha o WhatsApp, ou então olha os e-mails, achando que está sendo super produtiva, né? Mas não. Quando você pega um monte de e-mails para resolver naquela hora da manhã, quando você olha para o relógio, você já de repente perdeu 1 hora com coisas que você poderia resolver depois, que não tem esse senso de urgência todo, porque na sua mente você está sendo produtivo e na verdade você está procrastinando. Isso não é ser produtivo. Ser produtivo é quando você consegue realmente colocar tudo o que você precisa fazer dentro da tua agenda e você consegue realizar. E aí você tem que pensar, bom, levantei. O que eu tenho que fazer quando eu levanto, ao invés de olhar o celular? É o celular que não tem notificações. Primeira coisa que você vai fazer é levantar, vai escovar os seus dentes. Agora todo mundo fala muito em escovar, né? Limpar a língua, raspar a língua. Vai raspar a sua língua, vai escovar seus dentes, né? Vai tirar as bactérias que estão na sua boca. Tome água, tome meio litro de água de uma vez só, porque aquilo ali vai te fazer acordar. A gente perde líquido à noite, a gente desidrata à noite. Então é bom para você se hidratar. Você vai ficar bem, vai se sentir mais proativa, mais animada. Então, tome a sua água e depois que você realizar esses primeiros passos, o que é que você vai fazer? Não vai pegar o celular ainda. Você pode fazer uma respiração e uma meditação. Por que uma respiração e uma meditação? A gente está falando aqui de foco. Foco, para você ter, você precisa treinar algumas coisas durante a sua vida. E uma delas é você conseguir focar num momento, num determinado momento ali, no seu momento, no seu ambiente, no seu presente. Você precisa conseguir focar, por exemplo, numa meditação guiada. Você vai focar na sua meditação, no que a pessoa está falando. Quando você faz uma meditação pela respiração, você vai focar na sua respiração. Então você está treinando ali o seu foco. Você está treinando o seu foco, você está se conectando com a sua espiritualidade, você está te ajudando a se autorregular mais rápido. Porque quando você consegue focar, consegue sair daquela sua realidade ou de algum tipo de emoção para focar no momento presente, você ganha um grande benefício, que é a da autorregulação mais rápida. E aí, o que é importante disso tudo? Você entender que existe um ritual. Para você ter o foco, disciplina em tudo que você quer fazer na sua vida, existe um ritual, né? Então, esse ritual que eu falo para vocês da respiração e meditação não é balela. É que a gente consegue, através do nosso próprio corpo, de uma atividade completamente gratuita, se autorregular mais fácil. É treinar o seu foco e a sua atenção. É assim aos poucos. E aí por isso que eu falo tanto, gente, 10 minutos você mata assim uma meditação e a respiração. Faz 2 minutos, eu deixei nos destaques a respiração, coloquei lá a respiração nos destaques, que é a respiração que eu ensino sempre, tanto dentro da clínica, do consultório, quanto aqui nos stories, sempre estou falando sobre isso. Mas assim, eu expliquei como é que se faz um tipo específico de respiração, tem alguns, tá? Eu no consultório explico outros métodos, mas essa respiração, só com ela você já consegue entrar num estado de foco e atenção muito mais rápido. Por quê? Porque você baixa o seu fluxo de pensamento, você baixa um pouco da sua ansiedade e aí depois você coloca uma meditação, você consegue focar muito mais e muito mais rápido nessa meditação. Então, isso é que é muito interessante. Por quê? Porque quando você tem esse ritual, você fez tudo isso, não pegou no seu celular. Ah, Dani, mas a minha meditação fica no celular. Tudo bem, você vai deixar ele em modo avião, de preferência, ou
ativar o não perturbe, tá? E vai colocar direto na meditação. Você tem que ter esse autocontrole. Sem olhar mensagem, sem olhar quem mandou mensagem, quem ligou, quem deixou de ligar, sem olhar e-mail. Isso é uma questão de foco, tá? E aí você fez a sua meditação bonitinho. Muitas pessoas gostam de fazer atividade física pela manhã. Se tiver horário para isso, faça então atividade física pela manhã. Mas se não tiver horário de manhã, pode colocar qualquer outro momento do seu dia. O importante é que você aproveite o momento que você tem livre para colocar coisas que são importantes para você. Então, para quem vai fazer atividade física, então depois faz atividade física e em seguida vai lá tomar o seu café da manhã com calma e com tranquilidade. Para quem não vai fazer atividade física de manhã, já vai tomar o seu café da manhã, mas sem pegar no celular. Quando é que eu vou pegar no celular, Dani? Você vai pegar no celular quando você começar realmente o seu dia. Já tomou seu café, já fez as coisas que são importantes para você, aí sim você vai sentar e vai olhar o seu celular. E aí você pode resolver lá as mensagens que tenham chegado, os e-mails que você precisa resolver, pode até ser, mas você precisa seguir um cronograma da tua agenda. A minha agenda, ela é bastante utilizada. Vocês vão ver aqui. Eu tenho uma agenda física, tem gente que gosta de agenda online e pode ser também, tá? É porque eu sou um pouco menos tecnológica, mas para quem é tecnológico, né, eu acho que ajuda muito mais. A minha agenda é muito utilizada, tá vendo aqui, né? Bastante coisa. O que eu coloco na minha agenda? Eu não coloco só os clientes que eu vou atender. Eu coloco a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou fazer a respiração e a meditação, a hora que eu vou tomar meu café da manhã, a hora que eu vou fazer minha atividade física, a hora que eu vou almoçar, jantar, lanchar, enfim. Tudo tá na agenda, tá? O horário que eu tenho livre, tempo ocioso, coloco lá também. É muito difícil eu ter esse tempo ocioso, tá? Eu tô sempre produzindo alguma coisa. Se eu não tô atendendo, eu acabo produzindo algum conteúdo aqui pro Instagram ou pro YouTube. Tudo acaba sendo uma questão de prioridade, né? Tempo é uma questão de prioridade. Por que eu tô falando tanto sobre agenda e organização? Porque para você ter foco, você precisa ter na sua mente tudo o que você vai fazer. De preferência, faça a sua agenda num domingo, porque aí você já olha a sua agenda de segunda a sexta, você já sabe exatamente o que você vai fazer. Se por acaso você resolveu que você vai sentar para estudar, tá? Até porque a gente vai falar aqui sobre isso, sobre esse foco. Quando você for sentar para estudar ou para fazer qualquer tipo de leitura, você primeiro tem que deixar o seu celular longe de você. Ou então só coloca o cronômetro nele, ele já vai estar sem as notificações, lembrem-se, ele vai estar totalmente desligado, todas as notificações, então você pode até deixar em cima da mesa porque ele não vai pipocar, ele não vai acender, porque o celular que tem notificação é que acende, pipoca ali, mensagem e tudo mais. Mas aí você pode deixar ele ali porque ele já não vai ter mais essas notificações. E aí você coloca lá um cronômetro de 30 minutos, porque eu vou ensinar aqui para vocês a trabalhar com hiperfoco. Quando a gente ouve alguém falar assim que fica o dia inteiro estudando, né? Senta a bunda na cadeira e fica o dia inteiro estudando. Se a pessoa ela tem assim, se ela realmente ela não dá nenhum tipo de intervalo, eu vou dizer uma coisa, ela pode estar ali achando que realmente está absorvendo tudo, mas ela não está absorvendo tudo. Ela vai absorver o momento que ela estiver em hiperfoco, são os 30 primeiros minutos. Tem gente que tem um hiperfoco menor, tem gente que tem um hiperfoco maior, tá? Tem gente que consegue ficar pelo menos 1 hora estudando sem distração, sem pensamentos vindo à mente, contrários ali ao que você está fazendo no momento, mas isso depende muito, vai variar de pessoa para pessoa. Eu acredito que o hiperfoco não dura tanto tempo mais do que isso. O meu, por exemplo, é de meia hora. Eu não consigo mais do que isso ficar ali parada fazendo uma atividade, realizando qualquer atividade. Então eu tô falando de estudo, mas pode ser para trabalho também, tá? Pode ser para alguma atividade que você esteja realizando ali de trabalho mesmo. Pode ser inclusive no escritório, se você trabalha fora de casa, se estiver trabalhando dentro de casa também. É bom você entender que trabalhar com hiperfoco é muito mais produtivo do que você não dar nenhum tipo de intervalo e ir direto. Por quê? Depois dessa meia hora ou 1 hora, dependendo do hiperfoco de cada um, vai vir um monte de pensamentos. Vai vir ali, eu tenho que levar meu filho no judô, tenho que levar minha filha no balé, tenho que...
pegar roupa no costureiro. Vocês vão criar situações, né, e vão criar sensos de urgência onde não existe. Vai começar a vir um monte de pensamento e você, ao invés de absorver o que você está fazendo ali, ou né, realizar a atividade com concentração, você não vai conseguir. Você já não está ali 100% focada naquilo que você está fazendo. Então, esse método é um método que realmente já foi comprovado cientificamente. Inclusive, o Vitor Santos fala sobre isso no canal dele, sobre foco, né? Como você alcançar o foco. Eu já fazia isso já há algum tempo, então foi legal ver que realmente isso estava, né, como objeto de estudo. E agora eu posso passar para vocês. Então, deu meia hora, botou lá seu cronômetro. Quem tiver um hiperfoco maior pode colocar um pouco mais, mas assim, deu meia hora, tocou ali o seu despertador, você para de realizar a atividade que você está fazendo naquele momento, se é estudando, lendo ou trabalhando, e aí você vai beber uma água, vai no banheiro, faz um xixi, dá uma volta, pode até aproveitar para dar uma olhada nas mensagens, fazer coisas que não estejam atreladas ao que você estava fazendo antes, é para você dar uma oxigenada no seu cérebro, tá? Esse intervalo ele pode ser de 5 a 10 minutos. E aí, após esse intervalo, você volta de novo para o seu hiperfoco. Você senta novamente, coloca o cronômetro de 30 minutos e vai fazer a sua atividade. Então, isso serve para qualquer tipo de trabalho. Isso serve para qualquer tipo de estudo. Isso serve para leitura. Só que aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Ok, trabalhou ali no hiperfoco, né? Vai fazendo de meia em meia hora. Você vai se sentir muito mais produtiva, você vai se sentir muito mais resolutiva e no final do seu dia você vai acabar o seu trabalho, a sua atividade antes mesmo do que você imaginava. A produtividade ela é muito mais importante do que tempo de trabalho, né? Tempo que você está ali realizando a sua atividade. Eu sou completamente contra os escritórios que tem um horário lá de 9 às 6. Você precisa realizar o trabalho naquele tempo, mas se você termina antes, você não pode sair. Eu sou totalmente contra, porque eu acredito que o nosso trabalho ele tem que ser realizado através da produtividade. É claro que assim, isso não se emprega, por exemplo, aos hospitais, a algum tipo de trabalho que você precisa estar ali naquele horário que você não sabe quando é que vai acontecer alguma coisa, né? Mas falando aqui de uma realidade em relação à produtividade, é muito melhor que você realize o seu trabalho, depois acabou suas funções, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer algo para a tua vida, vai fazer de repente um trabalho em paralelo, vai fazer um projeto dos seus sonhos, vai curtir sua família, curtir seus amigos. Então isso é muito importante, você ter essa clareza, tá? Que você vai ser mais produtiva. Ah, mas tem gente que tem uma dificuldade enorme para leitura. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Leitura é uma questão de hábito. Tem gente que não tem esse hábito e por isso não consegue se concentrar. Para essas pessoas eu dou sempre mini metas. Quais são as mini metas para você começar a ler um livro? Primeiro, comece por temas que te agradem, por temas que te chamem a atenção. Não adianta você querer começar a ler um livro que não te chama a atenção, com um tema que não é do seu interesse, porque você não vai adquirir esse hábito. E aí, quando você pegar o livro, você vai, ao invés de você trabalhar só com o hiperfoco, na verdade você não vai trabalhar com o tempo. Nesse caso, você vai trabalhar com o número de páginas. Coloca uma meta de 5 páginas por dia. Pode ter dia que você vai estar tão interessado na leitura do livro, vai estar tão dentro da história que você vai acabar lendo mais de 5, mas o mínimo é 5. E vão ter dias que você vai estar ali já meio sem vontade, sem paciência e vai se forçar a ler aquela quantidade. Aí, nesse caso, eu já diria, se você não conseguiu fazer isso em meia hora, você levante, vai fazer um xixi, beber uma água e volte para tentar focar novamente naquelas páginas que você tem que ler, tá? Então, isso vai trazer o hábito da leitura. Isso vai trazer o seu hiperfoco à tona para a leitura, tá?
Então, coloque essas mini metas. Dividir as atividades, né, nesses bloquinhos de 30 minutos não serve só para leitura e estudo, não. É para trabalho ou para outras atividades que vocês forem realizar. Qualquer uma. Então, a sua agenda ela tem que estar ali totalmente organizadinha. A disciplina, ela não é pelo outro, ela é por você. Quando você é disciplinada por si, significa que você já está no caminho do auto-amor. Eu sempre falo isso, amor próprio. Gente, como é que a gente alcança o amor próprio? Através de pequenas atividades para si, que você vai começar a se disciplinar. Agora, se a pessoa não consegue de jeito nenhum colocar na prática nenhuma dessas práticas que eu tô falando aqui, né, nenhuma desses métodos que eu tô falando aqui, procure terapia, porque aí você vai trabalhar junto o teu inconsciente e o teu subconsciente. Sempre que vier um pensamento na tua mente ali, você está realizando atividade, você ainda está em hiperfoco, de repente veio um pensamento, significa que você já saiu do hiperfoco, tá? Só para avisar. Mas vamos supor que você tem ali que você quer ainda continuar até terminar o tempo. Você vai vir uma frase lá, pegar vestido na lavanderia, você vai anotar. Você sempre tem um bloco ou a sua agenda do lado, anota, pegar vestido na lavanderia. Por quê? Tudo aquilo que for vindo na tua mente, você vai esvaziando ela. Você não precisa se desgastar pensando o que você tem que fazer. Senão a gente fica tão desgastado que do nada a gente ai, tô tentando lembrar aqui de uma coisa que eu tenho pra fazer. Eu não tô lembrando agora. Eu pensei, mas aí eu esqueci. E você tá desgastando a sua mente. Você tá trazendo pro teu cérebro um trabalho que não é necessário. Então, esvazie a sua mente, coloque tudo o que você tem que fazer nesse bloco de anotações, inclua na agenda no horário determinado. Tem gente que fala assim, estou fazendo a minha agenda, Dani. Aí vai lá e coloca uma lista de coisas para fazer. Não coloca horário, não coloca quando que vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Você tem que saber qual é a previsão, qual é a previsibilidade que você tem de que você vai realizar aquilo. Ah, Dani, mas a minha agenda é uma loucura e eu não tenho horário para nada. Me desculpa, mas você tem como fazer uma previsão. Se você não conseguiu realizar naquele horário exato, você com certeza vai dar prioridade para realizar em algum momento daquele dia. Então, é importantíssimo você colocar horário. Muito importante. Anotou, esvaziou a mente, colocou horário, fez uma previsão do que vai ser feito, porque a previsão ela é super importante para que você realize. Coloque também as tarefas mais desafiadoras em primeiro lugar. Coloque as tarefas mais desafiadoras como primeiras atividades que vocês vão realizar, as mais difíceis, as mais longas. Porque você acorda, você tem uma energia um pouco maior naquele determinado período, seu início de dia, né? E fora que vai facilitar as outras atividades, porque depois que você resolveu as mais desafiadoras, as outras ficam mais tranquilas e você resolve mais rápido, é mais no automático. Então, sempre coloque prioridade para as coisas mais importantes. Deixe para realizar as funções automáticas sempre depois das refeições, em horários que você não tenha tanta atenção. Por quê, gente? Eu vou explicar pra vocês. Por que na hora que vocês vão lá dar o intervalinho da meia hora, 30 minutos de hiperfoco, mais os 5 a 10 minutos de intervalo, você não deve comer. Você deve beber água, fazer um xixi, ver uma mensagem, fazer alguma coisa, mas não coma. Porque quando a gente come, 70% do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso sangue, né, de tudo, tá focado na nossa digestão. Então a gente acaba ficando mais lento em raciocínio. A gente não consegue pensar como a gente pensaria normalmente. A gente fica menos criativo, a gente pensa mais lentamente, a gente não consegue colocar em prática tudo o que a gente precisa em alguma função desafiadora. Então coloque as funções automáticas para o pós-almoço, porque eu sei que todo mundo que trabalha, vai, almoça, ninguém tem o tempo ali de tirar a siesta, de descansar. Por que a siesta é considerada tão importante, né? Porque é o momento que você já tá lento, que você vai dar uma desligadinha no teu corpo, na tua mente, pro teu corpo digerir, agir ali como, né, com a natureza perfeita, e depois a pessoa fica muito mais proativa, mais ativa.
Então é muito interessante isso. Então não comam nesse intervalo. Agora, almoçou, voltou do almoço, tem que continuar trabalhando ou estudando, reserve funções mais automáticas, coisas que você já resolvem sem precisar pensar muito, tá? Se for para ler ou estudar, eu sugiro até que dê um tempinho, dá uma meia hora para você voltar a estudar, uma hora mais ou menos, para que você consiga realmente trabalhar o seu hiperfoco, porque senão vai ficar realmente complicado, tá? E quando estiver fazendo atividades rotineiras automáticas, como por exemplo, treinando, correndo, malhando, né? Fazendo qualquer coisa que você já faça de uma forma mais automática, você não precisa pensar muito, uma coisa que é muito legal de fazer é ouvir um podcast. Ouvir um podcast, ouvir um áudio, ouvir um vídeo. Por quê? E relacionado ao assunto que você quer aprender, que você quer desenvolver. Porque naquele momento você não precisa de muita atenção. Então, se você não precisa de muita atenção, você vai absorvendo conhecimento. É muito interessante. São outros métodos para quem tem uma dificuldade de leitura, às vezes não é menos visual, é mais auditivo. É uma forma mais de aprender e de absorver. Então, você vai, escuta, né? Ouve ali o vídeo, o áudio que você queira, e depois de você escutar, você pode de repente se colocar para fazer um resumo. No momento que você estiver mais tranquila, escreve tudo que você achou importante daquilo que você ouviu. E depois, se você quiser absorver ainda mais, conte para alguém esse conhecimento que você adquiriu. Conte para alguém: nossa, eu descobri hoje que o funcionamento disso é assim, assim, assado. E aí você vai aprender muito mais, porque a gente aprende ensinando. A melhor forma de você aprender é ensinando. Então, é outra forma, são outros métodos para que você absorva mais o conhecimento. Esses métodos são ótimos. Então, você pode sim fazer a leitura, botar lá uma meta de 5 páginas por dia, mas você pode também ouvir. E tem muitos livros que você consegue ouvir também. Você pode, tudo que você ouvir, você escreve, faz um resumo e depois você ensina para alguém. Você ainda vai estar espalhando conhecimento aí pelo mundão. Então, dê check nos seus compromissos. Toda vez que você realizou um compromisso, vai lá e dá o ok. Eu sou cheia de ok. Tudo que já passou tem lá o okzinho do lado. Dá uma sensação boa no final do dia. Nossa, consegui cumprir tudo, com quase tudo. Então, pelo menos assim, se você conseguir cumprir 80% da sua agenda, já é ótimo, já é maravilhoso. O que mais que eu falei aqui, gente? Tem uma boa noite de sono. Para isso, uma noite... Porque quando você não dorme bem, você também tem uma dificuldade de focar. Inclusive, a sua memória é falha, tá? Então, para você dormir bem, você precisa desacelerar 1h30 antes de dormir. Desacelerar mesmo, sabe? Colocar uma meia luz, não assistir televisão, não ficar vendo celular, se desligar das telas, não beber água, porque aí você bebe água até 1h30 antes, senão você fica com vontade de fazer xixi, aí você vai acabar levantando à noite, tendo um sono picado. Então, sabe, vamos fazer algumas coisas que realmente te relaxem. Toma um banho morno, você já relaxada, tranquilo. Porque assim, banho frio é ótimo, mas pra dormir eu não gosto não, porque acelera os batimentos. Então assim, à noite toma um banho morno, sabe? Vai, coloca uma roupa confortável pra dormir. Uma coisa que realmente te deixa assim mais livre, mais confortável, sem costura, sem etiqueta, sabe? Incomodando. E aí você, pronto, colocou uma temperatura boa no teu quarto para que você não sinta nem calor nem frio. Fecha toda a cortina. Se tiver blackout, coloca blackout. Quanto mais escurinho, melhor para você dormir, para você produzir melatonina. Então, é maravilhoso para você ter uma boa noite de sono. Cada um vai ter uma necessidade diferente, mas eu acredito que quando você vai dormir, que você já coloca no teu pensamento, você já viu sua agenda no dia anterior, já sabe o que você vai fazer, já tá ali, né? Todos os compromissos já estão ali na agenda, você tem que ficar pensando em muita coisa.
Você faz de repente, algumas afirmações dizendo, essa minha noite vai ser uma noite tranquila, vai ser uma noite reparadora, eu vou ter um sono reparador, vou acordar bem, com disposição. Você realmente acorda muito melhor. Ao acordar, eu já falei pra vocês como é que é a rotina de manhã, então é fazer isso todos os dias, tá? Então, a frequência que eu falo pra vocês que vocês podem colocar, porque tem gente que tem dificuldade, né, à noite, assim, pra apagar, pra dormir. Eu não sou a favor de remédio pra dormir, a não ser que a pessoa tenha passado por algum trauma, alguma coisa que seja muito pontual, mas eu não sou a favor. Eu acho que a gente consegue fazer isso sozinho, eu acho que a gente consegue sim ter um ritual noturno muito melhor, muito mais a favor do nosso sono. E durante a noite é importante você realmente não ter luz, não ter nenhum tipo de interferência, ter um ambiente agradável para você ter um bom sono. E aí eu acredito muito que também as frequências podem ajudar. As frequências, por exemplo, se você colocar 1h30 antes de dormir uma frequência que te relaxe, te acalme, já vai te colocando naquele estado de relaxamento para o sono. Então, frequência para mim é muito bom, até para estudar. Tem gente que não gosta de nenhum tipo de barulho para estudar, então coloca só aquele fone que tapa todos os ruídos de fora. E aí sim, você vai estar ali completamente concentrado no que você está fazendo. Agora, não adianta ficar ouvindo música com letra não, tá? Porque isso distrai pra caramba. Você quer focar, bota o foco ali no que você está fazendo. Então, coloque em prática tudo isso. Coloquem na prática e me digam depois se vai funcionar na tua vida. Agora, botou tudo em prática, fez por um tempo, acha que não está funcionando, procure ajuda profissional. Vai fazer uma terapia para entender o que pode estar acontecendo com você. Mas eu acredito muito que todas essas práticas vão te levar para onde você quer chegar. Para você que vai assistir já no YouTube, vou fazer umas playlists aqui com frequências, com barulho de chuva para dormir, que eu sei que tem gente que gosta. Vou fazer, de repente, vou ver se eu coloco algumas meditações também. Fazer uma playlist bem legal para que leve vocês para esse caminho aí de autoamor, de autoconhecimento, que eu tenho certeza que vai te conectar muito com a sua espiritualidade, vai te conectar com o seu sexto sentido, com a sua intuição, e você vai conseguir ser muito mais realizador, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.